Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Estão dormindo? Estão cansados? Trabalharam muito, foi? Todos descansaram. Amém. Eu agradeço a Deus por ter chegado aqui. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Sua bondade é de eternidade a eternidade. Desde já eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao pastor Gerson, ao pastor Ezequiel, e ao irmão André, junto com a Ellen. Muito obrigado, Ellen, também pelo convite. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela confiança. Gente, vamos ler a Bíblia? Vamos lá? Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e 17. Enquanto vocês procuram, eu deixar aqui baixinho que dá para ouvir, né? De quinta para sexta eu estava dormindo, lógico, e eu tive um sonho aonde eu parecia que eu estava guerreando, como se eu fosse israelita, junto com meu irmão, e via na guerra sofrimento, via batalhas. Perguntava por quê? Por que guerrear? Por que o povo está passando por isso? E eu acordei com o Senhor me dizendo que foi por desobediência. Por isso que houve guerras. E veio o tema da ministração de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Todos encontraram? Vamos ler? 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? E aí nós vamos entender um pouquinho sobre as coisas erradas que nós seres humanos fizemos no decorrer da história. A gente sabe que o primeiro homem a pecar, Adão e Eva. Depois que o pecado entra no mundo, há uma maldição sobre toda a terra. Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa a terra. Deus coloca um fardo pesado sobre o homem. Deus coloca dores no ventre da mulher. E assim vai com a história. E lá na frente a gente sabe que Deus escolhe Abraão. Abraão, na época, ele diz: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Sai da tua terra e vai para um lugar. E quando a gente olha, Abraão, ele vivia em um contexto onde adorava vários deuses. E por que ele acreditou em Deus? Não existia vários deuses? Por que ele decidiu acreditar?
Que convicção foi essa? Que convicção foi essa? Que Abraão saiu da sua parentela, deixou tudo e foi para um lugar que ele nem sabia para onde era. Que lugar foi esse? Que fé foi essa? E lá na frente a gente encontra o povo sendo escravizado. A gente vê José, Deus providencia José, né, para ser um cara que vai providenciar, vai manter a linhagem de Israel. E depois que José morre, o faraó, ele esquece de José, ele esquece do que José tinha feito. E ele começa a colocar um fardo pesado sobre os israelitas. Dá o nome do faraó Ramsés. E aí o povo judeu, ele começa a sofrer, passa 400 anos sofrendo no Egito. 400 anos sobre um fardo pesado. O jugo era pesado sobre eles. A escravidão era algo que eu acho que se fosse para nós hoje em dia, nós não conseguiríamos suportar. Mas aí Deus, Ele olha para um homem chamado Moisés, escolhe Moisés para ser o libertador do povo. E Moisés tem um encontro com o Mestre, onde ele olha para uma sarça. A sarça está ardendo em chamas, mas ela não queima. E o anjo do Senhor está ali. Está o anjo do Senhor. É Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra, está em caixa alta, em maiúsculo. Significa que ele está mencionando Cristo no Antigo Testamento. Ele diz: Moisés, tire suas sandálias. Vocês conhecem isso? A terra onde você pisa é um lugar santo. Moisés tem um diálogo com Deus. Continuando, nós vamos falar sobre o sucesso de Israel nesse período das peregrinações do Egito em diante. E nós vamos falar também sobre o fracasso. Deus escolhe Moisés para ser o libertador. E o que eu acho interessante é que dia antes que eles iam sair do Egito, o Senhor pede para ele comemorar a Páscoa. E pede para que, quando ele matasse o cordeiro, ele tirasse aquele sangue e colocasse sobre a porta. Lá, marcasse a porta dos israelitas. Todos tinham que fazer isso. Por quê? Quem lembra da história? Porque o espírito da morte ia vir sobre todo o Egito, ia matar todos os primogênitos do povo egípcio. Os israelitas estavam protegidos. Naquele momento eles estavam ceando. Na verdade, eles estavam comendo do pão. Isso nos traz uma simbologia. Cristo aponta para Cristo. O sangue colocado nas portas traz também uma simbologia da libertação de Cristo Jesus, que a morte não tem domínio sobre nós. Primeiro ponto: Deus estava com o povo. Deus estava com os israelitas. Deus
queria libertar e quis libertar o povo daquela escravidão. O povo estava sendo oprimido. E quando eles saem do deserto, quando eles saem do Egito, a gente olha lá para Números, no capítulo 9, aonde Deus acompanhava o povo. De manhã tinha uma coluna de nuvem para o sol não bater muito forte e não queimar a sua pele. Mais precisamente no versículo 15 fala isso. Fala também em uma coluna de fogo à noite, onde esquentava o povo de Deus. Gente, o que isso mostra? O cuidado do nosso Pai Celestial. Mostra o cuidado de Deus. Deus, Ele não quer que os seus filhos queimem suas peles durante o dia. Aí Ele coloca uma sombra. E o povo caminhando na sombra. E à noite, se tivesse frio, tem uma coluna de fogo. Olha que coisa linda. Isso no deserto. Só que aquele povo tinha uma mente de escravo ainda. E eles reclamavam a Moisés muito. Eu quero voltar para o Egito. Aqui a gente está morrendo de fome. Lá pelo menos a gente tinha cebola para comer. E aí Moisés, em oração a Deus, pede para que ele faça alguma coisa. E aí Deus providencia o maná. Quando a gente olha lá para Êxodo, no capítulo 16, versículo 31. Abra a Bíblia. Vamos lá. Ninguém vai ficar com a Bíblia fechada. Êxodo 16. Olha o que diz no versículo 15. E vendo os filhos de Israel que disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabia que era, e disse-lhe: pois Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O maná tinha sabor de mel. Não é aquela canção não, sabor de mel, sabe? Mas tinha sabor de mel. Isso mostra o pão da vida. Mais uma vez, Cristo no Velho Testamento. E eu lembro Jesus Cristo em suas palavras dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Um dos elementos básicos na área de gastronomia, na área da alimentação, é o elemento mais antigo. O pão. Mas também fala da carne. O povo folgado, né? Estavam querendo comer carne. Sal e brasa nessa hora ia estar lá, né? Fazendo churrasquinho. E Deus providenciou também carne para o povo. E água. Moisés fere a rocha e sai água. E aí eu também lembro Jesus falando para uma mulher samaritana: aquele que beber desta água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele é o pão, Ele é a água. E na ceia, Ele mostra o seu próprio corpo. Como sacrifício vivo. Com isso nós vemos, amados, o cuidado de Deus. Eu faço uma pergunta: tem alguma coisa para reclamar? O povo estava caminhando para uma terra prometida
que manava leite e mel. Deus estava com o povo. Deus estava com Moisés. E essa semana eu lendo a Bíblia e disse, meu Deus, Moisés foi muito ousado. Quando ele está lá no monte conversando com Deus, aí Deus diz, olha, eu vou colocar um anjo para ir com vocês. E Moisés diz, não, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for conosco. Eu quero a tua presença. Isso aí, minhas palavras. Mas existia um ponto aonde houve uma falha. E é aí onde nós entramos nos fracassos. O primeiro ponto nessa peregrinação foi a chamada idolatria, aonde o povo estava cansado de esperar Moisés, que estava conversando com Deus lá no monte. Deus estava dando as leis, estava instruindo Moisés a respeito do tabernáculo, estava falando sobre muitas coisas. E o povo estava cansado. Aí vai lá em Arão e pede para criar uma estátua, um bezerro de ouro. Arão cria. E eles começam a adorar e diz, olha, esse aqui foi o Deus que nos tirou do Egito. E Deus conversa com Moisés. É interessante que ele diz, deixa eu aniquilar esse povo. E de ti eu farei uma grande nação. E Moisés, é interessante, Felipe. Moisés, ele disse, o teu povo, lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaac e de Jacó. É como se Moisés quisesse lembrar a Deus o que ele tinha feito no passado, a promessa de Abraão. Aí a Bíblia diz que Deus arrependeu-se. Mas esse termo no hebraico é traduzido em mudar de ideia. Deus muda de ideia. Para a gente dar uma adiantada, continuando, a gente sabe que pela história a gente encontra Moisés, aí ele desce, quebra as tábuas, quebra a tábua, se ira com o povo, aí sobe, conversa com Deus de novo e desce. E continua. Mas lá na frente, quando já estava estabelecido Israel na sua terra prometida, a gente deu uma boa adiantada aqui. A gente olha para um rei, um dos que eu quis citar, que foi totalmente idólatra, o rei Acabe. Existia o rei Manassés também, mas o rei Acabe foi um homem que dominado pela mulher, que não era, a gente fala dominado pela mulher, as meninas já ficam assim, mas de fato foi, influenciou e contaminou seus pensamentos, e a idolatria entrou no povo. Quando nós olhamos para a história de Israel, a divisão dos reinos, quando nós olhamos para os reis, uns agradaram ao Senhor, outros não agradaram. E quando aqueles não agradaram, o povo sofria. E Deus derramava sua ira, colocava outros reinos, guerreavam contra eles, pereciam. O povo se arrependia, vinha um rei e levantava de novo a nação, e ficava sempre nessa variação. Enfim, aí a gente pula lá para o Novo Testamento, lá em Apocalipse.
Abram, por favor, capítulo 3. Queria ler com vocês juntos. Quero ler. Quando o Senhor escreve as cartas às igrejas, Apocalipse 3,15, sétima carta à igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Versículo 16 diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, versículo 17, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Nós olhamos para uma igreja rica, com os seus recursos. Eles não passavam por necessidades. Eles tinham tudo em suas mãos. Mas é interessante que Deus, no versículo 18, Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Olha que interessante, colírio. O termo colírio. Para que serve colírio? O povo estava cego. O povo estava rico, estava soberbo. Mais precisamente, o povo perdeu a essência do verdadeiro Evangelho. Perderam o primeiro amor. Eles só viviam de obras, mas esqueceram que oração, jejum, consagração, humilhação faz efeito no reino espiritual, faz efeito na vida de uma pessoa. Mas ele diz assim para a igreja, lá no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele está dizendo isso para a igreja. Ele não está dizendo isso para o mundo. É para a igreja. É para a igreja. A isso a gente entra na história da graça e da misericórdia. Aí a gente entende que no Antigo Testamento o povo esquecia de Deus, o povo não ligava para Deus. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua paciência, estava lá, tranquilo, esperando o povo amadurecer e ter uma mentalidade de um cristão autêntico, de entender o que é ser crente, do que é oferecer sacrifícios. Os sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado e contrito. Aí Davi entende. Davi entra
na casa, na tenda de oração e come dos pães com seus amigos. Interessante. Eita Deus. E hoje? Será que nós entendemos quem nós somos em Cristo? Será que você entende que Ele morreu por você? Será que você entende o preço que foi pago naquela cruz do Calvário? Ou será que eu ainda continuo com a minha mente de escravo? A gente olha, Moisés não entrou na terra prometida e nem a geração dele, porque eles tinham uma mentalidade de escravo. Eles queriam voltar para o Egito. Quem entrou foi a geração de Josué, com Josué. Da mesma forma somos nós. Nós vamos herdar o reino dos céus se nós estivermos com a mente transformada. Antes nós éramos escravos do pecado. E hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Hoje nós somos libertos. Você é livre. Será que quando você vem aqui à igreja, o que você vem fazer aqui? O que você vem fazer? Qual a motivação do seu coração de estar aqui? Qual a motivação de você ser crente? Quem é você? Quem sou eu? Alguém lá do céu olhou para mim, olhou para você e teve graça e teve misericórdia sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele libertou a nós do pecado, do erro. Ele veio sobre nós. Isaías, no seu ato profético, ele disse que ele carregou sobre si. Ele carregou o quê? Os pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele carregou sobre si. E nós o reputamos por aflitos de Deus e ferido. Ele foi transpassado, foi maltratado, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Jovens, vocês são livres. Não tenham uma mente presa. Não tenham uma mente de um escravo. Jesus, Ele libertou vocês para que vocês dessem frutos. Quais são os frutos que nós estamos dando? Como está essa raiz dentro de você? Será que tem dado bons frutos? Será que tem dado maus frutos? Mas existe alguém lá no céu que olha para você. Em 1 João, ele fala também: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se pecares, lembra, lá no céu, à direita do Pai, tem um advogado que ele intercede por você. Uma irmã, eu não lembro o nome dela, ela disse que ser crente não é fácil. A sua carne, os seus pensamentos, luta todos os dias contra você. Tem dias que você consegue vencer, tem dias que você não consegue. Tem dias que você está na bad, né? Como diz o pessoal. Tem semana que é só misericórdia, né, gente? Não é verdade? E aí? Como é que nós lidamos com isso?
Será que vale a pena olhar para a cruz de Cristo e dizer, mesmo com essa dor, mesmo com essas tentações, mesmo com esses pensamentos, eu vou carregar a cruz de Cristo, eu vou carregar a minha cruz, porque vai valer a pena, vai valer a pena. A gente tem que mudar um pouco o nosso entendimento. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Uma irmã leu aqui, eu já não chamo de servo, João 15, mas eu chamo de amigos. Para nós. O Senhor, quando morreu naquela cruz do Calvário, o véu é rasgado e Ele nos dá acesso a Deus, a presença de Deus. Gente, valorize o que você sente. Valorize a presença de Deus na sua vida. Para você foi tão fácil, foi tão de graça, mas para Ele não foi. Ele pagou um alto preço por você. Por você. Eu não tenho como falar de Cristo e não ficar assim. Meu Deus. Era sobre mim, sobre você, isso aí. Então será que você pode valorizar um pouquinho disso aqui? Será que você pode valorizar um pouquinho quando a tentação vier, quando os dias difíceis vier, você dizer, não, está doendo, a minha carne está doendo, a minha carne deseja, eu quero, mas você olhar para o céu e dizer, Ele morreu por mim, o olho dele está sobre mim. É isso. É olhar para Deus. Sabe quando você está dormindo? Você acha que Deus vai dormir também? Você acha, minha irmã? Não vai não. Ele está ali com o olho aberto, cuidando dos seus. Está ali, zelando pela nossa vida. Imagine se ele dormisse por apenas 10 segundos. O que seria da sua vida? Você entende o carinho especial que Deus tem por você? Você entende quem é Deus na sua vida? E será que eu entendo isso? Será que eu entendo porque eu sou um jovem que canto num conjunto? Será que eu entendo porque eu venho para a igreja? Será que eu entendo porque um dia eu aceitei Jesus? Será que eu entendo isso? Em uma outra igreja eu perguntei, quem é Deus? Os jovens ficaram olhando assim. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é? E depois eu perguntei, quem é você? E eles abaixaram a cabeça. Você é filho de Deus. O mundo diz que você é muita coisa. Seus amigos dizem que você é muita coisa. A pressão externa tenta mudar o que está interno dentro de nós. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos, nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós somos representantes do reino aqui na terra. Nós somos o povo de Deus, os gentios. E aí?
Glória a Deus. Isso para mim é motivo de olhar para o mundo e dizer, cara, legal. Curtam aí vocês. Agora eu vou curtir a minha viagem com Deus. Porque um dia estarei com Ele face a face. E para finalizar, já acabou, já estou mais do que na hora. Saibam que a nossa vida, ela passa por momentos altos e baixos, momentos que a gente está bem, momentos que a gente está mal, e que a gente realmente desiste. Como um dia eu desisti do Evangelho. Estava contando para a Juninha hoje de tarde, que eu cheguei a entregar a minha vida ao mundo, traduzindo, cheguei a entregar a minha vida ao inferno. Depois eu posso contar meu testemunho em outra oportunidade. Com 5 anos de idade, nasci na igreja praticamente, né? A gente tem entendimento mesmo. 5 anos. Meu primeiro pastor foi o pai de Ellen. 1996. Vai passando o tempo, com 15 anos de idade eu me afasto da igreja e me revolto com muita coisa no mundo. Dentre as coisas que você pode imaginar, eu acho que eu já experimentei algumas coisinhas aí do mundo. E para mim eu não havia mais sentido de viver, para mim eu não havia mais motivo de voltar para a igreja, porque toda vez que eu tentava voltar, o inimigo, pum, dava um banquete e eu caía. Tentava voltar, pum, dava um banquete e eu caía, eu já estava cansado. Com 21 anos de idade, o Senhor, Ele começa a trabalhar no meu coração, começa a me inquietar, e Ele permite acontecer algumas coisas. No mês de agosto de 2012, eu ainda estava com 21 anos de idade. Aconteceu as piores coisas que poderia acontecer na vida de uma pessoa, na vida de um jovem. Eu estava vivendo como um robô na sociedade. Eu era um cara totalmente revoltado. Dentro de casa eu não respeitava minha mãe, meu pai, que já estava divorciado. Eu era dominado pela minha própria lei. Saía de casa, não tinha hora para voltar. Não tinha mais sentido de vida. Eu achava que para mim já era ser crente. Até um dia que eu vou para a universidade. De moto. Eu era louco. Botava o fone de ouvido aqui, no capacete. Escutava minhas músicas loucas. E no meio de uma música apareceu uma faixa de Lázaro. Filho, eu quero tanto enxugar seus prantos e fazer seu meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Vocês conhecem? E naquele dia eu começo a chorar muito. Eu tenho crise de rinite alérgica, meu nariz ficou inchado, a minha cara e tal. E naquele momento eu tenho uma oração no mais íntimo, com toda a sinceridade do meu ser. Seja sincero diante de Deus, jovem. Seja sincero. Salmo 139 diz que Ele sonda todas as coisas. Continuando. Senão eu passo aqui o dia todo falando. Passa o tempo e eu disse assim para Deus. Eu disse, Deus, todas as vezes que eu tento voltar para a tua casa, eu nunca consigo. Porque o inimigo, ele sempre me apresenta um banquete, eu sempre caio. Deus, eu estou cansado dessa minha vida. E naquele momento que eu disse isso para Deus, eu disse, Deus, eu estou decidido a entregar a minha vida ao mundo. Traduzindo, ao inferno. Com semanas depois, vai um amigo na minha casa, depois da escola dominical. Vai para a escola dominical, jovem, isso é bom. Deus usa você lá também. E aí ele passa lá em casa e começa a falar de Deus, e eu sinto algo estranho, uma presença legal, né? Quarta-feira, na quarta-feira da semana seguinte, vai outro amigo meu, fala de novo, eu, rapaz, senti algo bom.
E eu senti a mão do Senhor já trabalhando na minha vida. E quando é no domingo eu aceito a Jesus verdadeiramente. Eu posso dizer, aceitei a Jesus. Desde pequeno eu era crente, mas eu não era convertido. Eu fui batizado nas águas, recebi até o dom de línguas, né? Fui batizado com o Espírito Santo, mas espera aí, eu não entendia o que era ser crente, o que era o Evangelho. E dia 9 de setembro de 2012 eu aceitei assim, ó, levantei a minha mãozinha. E até hoje. E eu estava dizendo para a Maia no carro, eu disse, eu não tenho mais condições, né, de voltar para o mundo, porque eu não vivo mais sem Ele. Eu bebi da água que Ele disse para aquela mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E eu bebi. Eu experimentei da presença maravilhosa de Cristo Jesus. Então, amados, se você nunca experimentou de verdade, se você nunca teve uma vida convertida diante de Deus, eu quero saber quem é corajoso de vir aqui na frente e aceitar Jesus de novo. Ou aceitar Jesus. Você que nunca sentiu a presença de Deus, você que nunca entendeu. Se você quer aceitar a Jesus de novo e dizer, Deus, eu quero viver a tua revelação. Porque se você viver uma vida de informação, olhar para a palavra e dizer, Jesus, o Jesus da Bíblia, legal. Mas se você viver uma vida de revelação, que todas as fibras do seu ser tremem quando você lê a palavra. Quando você diz, Ele carregou sobre si. E você lendo a Bíblia, você vai começar a chorar porque você entendeu. Eu chamo você para isso, para viver uma vida de revelação pela palavra. Se você quer viver isso e quer aceitar a Jesus novamente, como essa jovem teve coragem, já crente, vem aqui na frente para a gente orar e acabar o culto e vocês irem para casa, que eu já estou atrasado. Já passou. Tem ninguém não? Eu não sou de insistir não, sabe? Nunca fui. Porque não sou eu que convenço ninguém. É o Espírito Santo de Deus, aquele que está em nosso meio. Jesus de Nazaré. Ele está aqui. E Ele contempla a sua igreja. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração? Momento de reflexão. Tem mais alguém que quer aceitar a Jesus de novo? Glória a Deus. Tem mais alguém? Feche seus olhos. Não olhe para mim não. Acho que você que não está aqui na frente deveria estar conversando com Ele. Está dizendo, Senhor, eu te dou graças porque me libertaste. Vamos orar? Senhor, meu amado, amado das nossas almas, nosso noivo, aleluia, vem sobre nós, Senhor, neste lugar, tenha misericórdia de nós, e que o Senhor toque cada coração que está aqui à frente.
Aqueles que também tiveram vergonha, Jesus, de vir até aqui, mas que estão também com o desejo de estar aqui. Que o Senhor também visite eles lá onde eles estão. Toca no coração de cada um, Senhor. Eles estão aqui na frente pedindo: eu quero ser crente de verdade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Meu amado, tenha misericórdia de nós. Derrama a tua graça, o teu favor imerecido sobre cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor encha cada um do teu Espírito Santo. Assim como lá em 2 Crônicas, papai, no capítulo 7, no primeiro versículo, o Senhor diz que a casa, o templo encheu, o templo de Salomão encheu e o fogo consumiu o holocausto. A tua presença foi tão grande naquele lugar que os sacerdotes não conseguiam entrar, Deus. E hoje nós somos templo e morada do Teu Espírito Santo. Nos enche, Deus, com a Tua presença. Enche cada um que veio aqui à frente, que eles sejam jovens referenciais para outros. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por esta noite. A glória e a honra seja dada a Ti, amado. Obrigado por ter falado ao meu coração. Eu preciso de Ti, papai. Muito obrigado em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor. Amém, amém, amém. E vocês podem voltar para os seus lugares. Quem estiver em pé pode sentar. E eu agradeço muito a Deus por esta rica oportunidade onde Deus fala no meu coração. Peço perdão ao pastor, peço perdão ao coordenador e à igreja pelo tempo que passou. Foram 47 minutos. Me perdoe, igreja, mas eu tenho certeza que o Senhor falou conosco. Amém? Peço que vocês orem por nós. Amanhã nós estaremos indo para Natal novamente pela manhã. E que o Senhor possa nos abençoar, que a sua mão possa estar conosco e que principalmente a sua presença possa estar naquele carro. Amém? Amém. Muito obrigado.